Terça-feira, 19 de maio, você confere no seu Jornal da Rede. Estados Unidos suspende ataque militar que estava programado para acontecer nesta terça contra o Irã. Polícia Federal endureceu as regras de detenção para o banqueiro Daniel Vorcaro. Ampliação da tabela SUS paulista para os hospitais municipais do Alto Tietê. Santa Isabel divulgou a programação especial para comemorar os 194 anos de emancipação da cidade. E tem um resenha na rede super especial com o Lucas. Está no ar o seu jornal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão de um ataque militar que estava programado para acontecer nesta terça contra o Irã. A decisão foi tomada após conversas estratégicas com os líderes da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes, que acreditam na possibilidade de um acordo diplomático aceitável nas próximas horas. Apesar do recuo, Trump avisou que o secretário da Guerra e o chefe do Estado-Maior já estão em alerta para uma ofensiva total caso o regime iraniano não cumpra as exigências americanas. Enquanto as negociações sérias continuam, a tensão segue elevada, já que a Casa Branca rejeitou a última proposta enviada por Teherã, considerando os termos insuficientes para um acordo de paz. O conflito, que já resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei em fevereiro, causa impactos na economia mundial com a alta do petróleo e o fechamento do Estreito de Hormuz. Israel, que já deu sinal verde para a retomada das operações, aguarda o desfecho das conversas para definir se o próximo passo será o cessar-fogo ou uma invasão terrestre em larga escala. E um ataque a tiros no Centro Islâmico de São Diego, na Califórnia, deixou 3 vítimas fatais e 2 atiradores mortos nesta segunda. Os criminosos de apenas 17 e 19 anos, abriram fogo na entrada da mesquita e atingiram 3 homens, incluindo um segurança que foi considerado herói por evitar um massacre ainda maior. Após o atentado, os jovens fugiram e tiraram a própria vida dentro de um carro nas proximidades do local, onde a polícia encontrou um manifesto com conteúdo anti-islâmico. As autoridades americanas e o FBI investigam o caso como crime de ódio ocorrido em um momento de alta tensão devido aos conflitos entre Israel e Irã. Centenas de crianças que estavam numa escola dentro do complexo foram retiradas em segurança e não ficaram feridas. O ataque aconteceu às vésperas do Eid al-Adha, uma das principais festividades do islamismo, e reacendeu o alerta sobre a segurança em locais de culto nos Estados Unidos. Vamos continuar falando de notícias internacionais. Olha só, um júri federal na Califórnia decidiu por unanimidade nesta segunda que Elon Musk perdeu o prazo legal para processar a OpenAI. O bilionário acusava a empresa e o CEO Sam Altman de terem desviado da missão original sem fins lucrativos após aceitarem bilhões de dólares em investimentos da Microsoft. Musk pedia a devolução de mais de 130 bilhões de dólares e a destituição da liderança da companhia, mas os jurados deliberaram por apenas 2 horas antes de arquivar as acusações. Durante o julgamento, a OpenAI argumentou que o próprio Musk pressionou pela criação de uma entidade com fins lucrativos no passado e que só deixou o conselho quando não conseguiu o controle total da empresa. A decisão é vista como uma vitória crucial para a dona do ChatGPT, que se prepara para uma oferta pública que pode avaliar a companhia em $1 trilhão. É muito dinheiro. Apesar da derrota, a defesa de Musk ainda pode recorrer, mas a juíza do caso afirmou que as evidências contra o prazo prescrito são substanciais e de difícil reversão. Agora é hora de vir para o nosso país, O presidente Lula da Silva esteve nessa segunda no Hospital Sírio-Libanês para um acompanhamento médico de rotina. Segundo o boletim, divulgado pela unidade, o presidente apresenta uma evolução satisfatória e dentro do esperado sem qualquer tipo de intercorrência. A avaliação serviu para monitorar os resultados de um procedimento dermatológico na cabeça e de uma infiltração no punho, realizados no final de abril para tratar de uma tendinite. Após a consulta com a equipe liderada pelo Dr. Roberto Calil Filho, Lula voltou para sua residência na capital e deve seguir com a agenda normal das atividades. Os procedimentos dermatológicos são considerados simples e foram feitos para uma retirada de queratose, que é um espessamento comum na camada superficial da pele. A Secretaria de Comunicação da Presidência reforçou que o presidente segue em plenas condições de saúde e mantém o acompanhamento preventivo conforme o protocolo médico.
A Polícia Federal endureceu as regras de detenção para o banqueiro Daniel Vorcaro, preso preventivamente em Brasília no âmbito do caso Master. Olha, na noite dessa segunda, o empresário foi transferido de uma sala especial para uma cela comum, destinada a presos em passagem pela superintendência da corporação. Aliados do banqueiro criticaram a mudança, afirmando que o novo local possui condições precárias de infraestrutura e é pior do que qualquer unidade do complexo da Papuda. Além da troca de cela, a Polícia Federal também restringiu o acesso à defesa, que agora só pode ali visitar o cliente 2 vezes por dia, com tempo limitado e sem equipamento de trabalho. As medidas foram autorizadas pelo ministro André Mendonça do STF e acontecem em meio a impasses da delação premiada de Vorcaro. Investigadores acusam o banqueiro de ocultar informações importantes e poupar personagens ligados ao esquema de fraudes financeiras que está sob investigação. Ele fez uma delação premiada seletiva, né? Ele só mostrou aquilo que ele queria e não era nenhuma novidade aí considerada. Vamos ver o que vai dar isso aí, que ainda tem muitos capítulos dessa novela aí. Olha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu nesta segunda que a proposta de fim da jornada 6x1 precisa ser debatida sem pressa, com foco no equilíbrio entre trabalhador e empregador. Por quê? Durante a abertura da APAS Show na capital, Tarcísio afirmou que uma mudança mal calibrada pode gerar desemprego e aumentar a informalidade, já que o elevado custo para as empresas poderia resultar em perda de renda para os próprios funcionários. Segundo o governador, não adianta reduzir a carga horária se o trabalhador precisar usar o tempo livre fazendo bicos para compensar o poder de compra. A proposta que avança no Congresso Nacional prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, mas encontra resistência em setores como varejo e indústria. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o prefeito Ricardo Nunes também participaram do evento, reforçaram a necessidade de diálogo para evitar impactos negativos em contratos públicos e concessões. Para Tarcísio, o debate deve passar obrigatoriamente pela desoneração dos encargos trabalhistas, garantindo que o empresário tenha condições de manter a formalidade e a proteção social dos empregados. Porque senão vai um derrubando em cima do outro, né? Se o governo não ajudar, vai sobrar para o empregador vai acabar jogando em cima do empregado, vai virar uma bola de neve isso aí. Vamos vir para o Tietê agora? A GCM de Guarulhos apreendeu um adolescente na noite desse domingo após ser flagrado com entorpecentes no bairro Jardim Santa Clara. Os agentes da Inspetoria Oeste realizavam um patrulhamento preventivo na rua Piratuba, quando avistaram um jovem em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Olha, com o infrator foram encontradas diversas porções de drogas, dinheiro em espécie e 2 balanças de precisão utilizadas para o preparo do material. O adolescente foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Guarulhos, onde a ocorrência foi registrada com o acompanhamento de sua responsável legal. Os entorpecentes e os equipamentos foram apreendidos e encaminhados para a perícia. A GCM reforçou que as rondas no Jardim Santa Clara serão intensificadas para coibir o tráfico e garantir a segurança dos moradores na região. Ainda pela cidade, a GCM prendeu um homem flagrante nesta segunda enquanto ele tentava furtar cabos de telefonia no Jardim Baruch. A equipe da Inspetoria Oeste realizava uma ronda na rua Geischhofer quando surpreendeu o suspeito utilizando um arco de serra para cortar a fiação na esquina com a Avenida Bartolomeu de Carlos. Isso dá uma dor de cabeça para os moradores. O criminoso foi imobilizado antes que pudesse concluir o furto e deixar os moradores da região sem o serviço de comunicação. O local foi isolado para a realização da perícia e a empresa responsável pela rede de telefonia foi acionada para fazer os reparos necessários. O acusado foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde permanece à disposição da Justiça e deve responder pelo crime de furto qualificado. Ainda falando pelas ações ali da GCM em Guarulhos, um homem também foi preso em flagrante na segunda, após descumprir uma medida protetiva de urgência no conjunto Pais de Barros. A vítima acionou a Central 153, informando que o agressor havia invadido sua residência, o que levou ao deslocamento imediato de uma equipe da Inspetoria Norte. Ao chegar no local, os agentes confirmaram a presença do homem dentro do imóvel e realizaram a detenção sem que houvesse resistência. O caso foi encaminhado ao 7º Distrito Policial de Guarulhos, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de ordem judicial. O acusado permanece à disposição da Justiça e a vítima recebeu orientações sobre os próximos passos da rede de proteção. A GCM reforçou a importância do canal 153 para denúncias imediatas, garantindo que a patrulha Maria da Penha continue monitorando casos de violência doméstica na região.
Vamos continuar falando de segurança na cidade? A GCM recuperou também uma motocicleta roubada na manhã de segunda no Jardim Cintila. O veículo foi localizado pela Inspetoria Centro na Rua Campo Mourão, após um alerta do Sistema de Segurança Integrada que identificou a chassi da moto que estava sem placa. A vítima havia sido rendida por 2 criminosos armados na noite anterior e conseguiu reaver o patrimônio no 6º Distrito Policial. Que bom! Além da moto, a GCM também restituiu um veículo Gol que havia sido furtado na Vila Itapejica. O carro foi localizado pela Inspetoria Sul, na Rua Portuguesa, e encaminhado para os procedimentos legais antes de voltar para as mãos do proprietário. Nossa, muitas ações aí no final de semana e no começo na cidade de Guarulhos, né? Depois de tantas prisões, a Guarda Civil Municipal de Guarulhos, ela concluiu também a semana com uma capacitação da sua primeira turma de agentes para operação de drones de alta performance. Muito bom! Ao todo, 12 guardas receberam um treinamento teórico e prático sobre pilotagem e legislação de um curso certificado pela Academia de Formação de Corporação. Com o uso dessa tecnologia, a GCM passa a ter um ganho significativo no monitoramento de áreas de difícil acesso e no apoio a operações táticas em tempo real. E importante porque ali como tem o aeroporto, né, precisa ter saber como operar bem o drone para não invadir o local, né? Os novos equipamentos permitem que avaliações de cenários sejam feitas sem expor os agentes a riscos desnecessários, auxiliando no rastreamento de atividades ilícitas e na preservação da vida. A Prefeitura pretende formar novas turmas em breve para ampliar o uso dessa ferramenta, que é considerada uma importante aliada no combate ao crime organizado e na segurança patrimonial. A expectativa é que os drones sejam integrados às rondas diárias, garantindo uma resposta mais rápida e eficiente para a população. Tem que fazer o curso e tem que ter o drone presente também, né? Vamos para a cidade de Ferraz agora? Olha, a cidade encaminhou um projeto de lei inovador à Câmara Municipal para reforçar o combate ao descarte irregular de lixo. A proposta da prefeita Priscila Gambale permite que os moradores auxiliem na fiscalização enviando fotos e vídeos que ajudem a identificar os infratores em vias públicas. O grande diferencial é que o denunciante poderá receber uma recompensa em dinheiro correspondente a um percentual da multa paga por quem jogou lixo em local proibido. Nossa, o pessoal vai ficar super antenado agora. As multas previstas no projeto variam de R$ 800 até R$ 8.800, dependendo da gravidade e do tipo do material descartado. Segundo a administração, a medida foi tomada devido aos altos custos com a limpeza urbana, mesmo com a existência de serviços como o Catatreco e os ecopontos. Caso seja aprovada, Ferraz será uma das primeiras cidades da região a adotar um modelo de fiscalização colaborativa com incentivo financeiro ao cidadão. Ainda na cidade, uma ocorrência da Polícia Militar terminou com 2 prisões distintas na noite de domingo. Os agentes do BAEP realizavam um patrulhamento quando abordaram um homem que tentou esconder o rosto ao ver a viatura. Na consulta aos dados, os policiais descobriram que ele era procurado pela Justiça por estupro de vulnerável com uma pena de 28 anos de prisão para cumprir em regime fechado. Enquanto o condenado era conduzido para a delegacia, a viatura foi atingida de frente por um carro que invadiu a contramão na rua João Rodrigues Dias. Ao abordarem o motorista que causou o acidente, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada e constataram que o homem estava completamente embriagado. O teste do bafômetro indicou ali mais de 1 miligrama de álcool por litro de ar, o que resultou na prisão em flagrante do condutor por porte ilegal de arma e embriaguez ao volante. Vamos falar de Itaquá? Olha só, a GCM de lá realizou uma operação de grande impacto nesse final de semana, resultando na apreensão de mais de 1.100 entorpecentes em diversas regiões da cidade. A ação foi marcada pela descoberta de 2 casa-bomba, locais utilizados pelos criminosos para armazenamento, preparo e contabilidade do tráfico. As equipes localizaram esses pontos nos bairros Jardim Paineira e Miraí também, onde também foram recolhidos dinheiro em espécie, celulares e anotações detalhadas da movimentação ilícita. Além das casas-bomba, o patrulhamento foi intensificado em bairros como Jardim Maragogipe, Vila Monte Belo e Quinta da Boa Vista, retirando de circulação porções de crack, cocaína, maconha e skunk. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Central e as investigações continuam para identificar os responsáveis pelos depósitos de drogas. Olha, uma carreta roubada que transportava um trator avaliado em mais de R$200 mil foi recuperada pela polícia nesse final de semana no distrito de Palmeiras, na cidade de Suzano.
Os agentes foram acionados ali após denúncias de que o veículo estava derrubando fios em ruas da região e, ao chegarem no local, flagraram um homem na direção do caminhão. O equipamento havia saído de Santa Catarina e seria entregue na prefeitura de Mococa, mas o motorista original foi sequestrado durante o trajeto e só foi liberado em Santana do Parnaíba. O homem que conduzia a carreta no momento da abordagem apresentou uma nota fiscal falsificada e afirmou que foi contratado por telefone para fazer a entrega em Suzano. Dentro do veículo, os policiais encontraram 5 placas soltas e documentos de terceiros, o que comprovou a fraude e resultou na prisão de suspeito por receptação. O trator e a carreta foram apreendidos para a perícia e serão devolvidos aos proprietários, enquanto a Polícia Civil investiga a quadrilha responsável pelo roubo e pelo sequestro do caminhoneiro. Ainda por Suzano, o sistema de monitoramento integrado, Smart Suzano, auxiliou ali na prisão de mais um foragido da Justiça na segunda. Um homem de 59 anos, que era procurado desde 2018 por crimes de trânsito cometidos em Minas Gerais, foi identificado pelas câmeras de reconhecimento facial no cruzamento da Rua General Francisco Glicério. Com essa ocorrência, o número de capturas realizadas com apoio da tecnologia Smart chegou a 52 em apenas 7 meses de operação. A estrutura do Smart Suzano conta com equipamentos de ultra definição que realizam mais de 10 mil leituras faciais por hora, cruzando os dados com o sistema das forças de segurança. Todas as informações são centralizadas no CSI, que opera 24 horas por dia com a atuação integrada da GCM, Polícia Civil e Polícia Militar. Ufa, olha, depois no próximo bloco tem ampliação da tabela SUS paulista para os hospitais municipais do Alto Tietê. E mais, a Santa Isabel divulga ali a programação especial para comemorar os 194 anos de emancipação da cidade. Fica aí que o seu Jornal da Rede volta já, não dá tempo nem de se levantar para tomar água. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do Açaí Fruta Brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o Açaí Fruta Brasileira. Esse é o Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. O governo de São Paulo anunciou a ampliação da tabela SUS paulista para os hospitais municipais, uma medida que deve injetar cerca de 46 milhões de reais por ano no saúde ali no Alto Tietê. O programa complementa até 5 vezes os valores pagos pelo governo federal, permitindo que as unidades municipais ampliem a capacidade de atendimento e realizem mais cirurgias e procedimentos de alta complexidade. Na nossa região, 5 hospitais já estão contemplados nessa nova etapa, incluindo Mogi das Cruzes, Arujá e Guarulhos. Segundo o governador Tarcísio, o objetivo é dar sustentabilidade financeira às prefeituras e acabar com a defasagem que, historicamente, prejudica o financiamento da rede pública. Desde que foi criada em 2024, a tabela SUS paulista já beneficiou santas casas e entidades filantrópicas, ajudando o Estado a bater o recorde de mais de 3,5 milhões de cirurgias eletivas. Com os novos repasses, a expectativa é diminuir as filas de espera e garantir que o morador do Alto Tietê tenha acesso a tratamentos mais rápidos e eficientes.
E o Condemate Mais marca presença nessa semana na 27ª Marcha para Brasília em defesa dos municípios. O grande destaque da participação regional será a apresentação da Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência, um projeto que se tornou referência nacional pelo formato de gestão compartilhada. A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, representa o consórcio no evento e vai mostrar como a união nas cidades permite um acolhimento digno e seguro para vítimas e seus filhos. Atualmente, a unidade oferece 20 vagas para os municípios de Arujá, Ferraz, Guararema, Mogi das Cruzes e Poá, garantindo proteção total para quem precisa romper o ciclo de violência. A participação no maior evento municipalista da América Latina reforça a importância do consórcio na busca por recursos e no fortalecimento das políticas públicas no Alto Tietê. Para a prefeita Priscila, compartilhar essa experiência é uma oportunidade de mostrar que a união regional é o melhor caminho para reconstruir histórias e transformar vidas diariamente. Vamos falar de Guarulhos de novo? Olha, a prefeitura de lá lançou nesta segunda o Fácil Mais Digital. É uma plataforma online que reúne mais de 700 serviços para o cidadão. A iniciativa visa modernizar o atendimento ao público, permitindo que solicitações sejam feitas de forma prática e segura, sem a necessidade de impressão de papéis ou deslocamentos desnecessários. O sistema conta com assinatura via QR Code e uma interface intuitiva, reduzindo a burocracia e o tempo de resposta para quem precisa de licenças, protocolos municipais. Além da facilidade para a população, a ferramenta otimiza o trabalho interno dos servidores, transformando processos que levavam 1 hora em atendimentos ali de apenas 3 minutinhos. O projeto foi desenvolvido por uma equipe própria da Secretaria de Gestão, muito legal, sem custos extras aí para os cofres públicos e representa uma economia significativa com a redução de papel e toner. Para acessar, o morador pode entrar no site oficial da Prefeitura ou diretamente no portal do Fácil Digital, garantindo uma gestão mais conectada e sustentável. Vamos falar de Santa Isabel? Olha, a Prefeitura de lá divulgou a programação especial para comemorar os 194 anos da cidade, com eventos que se estendem até o mês de julho. Os festejos começam em junho com a Expobel, uma feira de empreendedorismo e gastronomia que acontece entre os dias 11 e 14, no terminal urbano. O público também poderá conferir a tradicional cavalgada no dia 21 de junho, que marca o lançamento oficial do Rodeio Fest 2026. O ponto alto da celebração acontece em julho, com um desfile cívico na Avenida da República e a abertura do rodeio no dia 9. A grade de shows nesse ano está recheada de estrelas, tem Mato Grosso e Matias, Fernando de Sorocaba, Teodoro Sampaio e Gustavo Mioto. O encerramento das atividades será em grande estilo no dia 12 de julho, com a competição internacional de montaria e o show da dupla Zé Neto e Cristiano. Você ouviu certo? Julho, gente, é muita programação. Vamos falar de Arujá agora. Olha, a Prefeitura de lá promove nessa quinta a segunda edição da Ação Social do Mês das Mães e de Quem Cuida. O evento acontece no ginásio Mário Covas, no Parque Rodrigo Barreto, com uma programação gratuita que reúne serviços de saúde, bem-estar e autoestima. Além das atividades de beleza e recreação infantil, a Diretoria da Mulher vai oferecer orientações sobre empreendedorismo e cidadania, apoiando quem exerce o papel de cuidadora no dia a dia. A ação será realizada das 9 da manhã até as 3 da tarde e é aberta para toda a população, com foco no fortalecimento e acesso aos serviços municipais e na integração da comunidade. A iniciativa é mais um passo aí de valorização da mulher arujaense, garantindo um espaço de acolhimento para ela na cidade. Os interessados devem comparecer diretamente ao ginásio na Avenida Doutor Armando Colangelo para aproveitar todas as atividades disponíveis. Já que a gente está falando de Arujá, deixa eu dar uma notícia muito legal. A equipe de Taekwondo teve um desempenho brilhante na 4ª etapa do Campeonato Paulista, realizada nesse domingo em Santo André. Os atletas arujaenses conquistaram 15 medalhas no total, 4 de ouro, 8 de prata e 3 de bronze, reafirmando a força da modalidade. Entre os campeões que subiram no topo do pódio estão Beatriz de Paula, Lavínia Martinelli, Davi Lucas e Ariel Rabelo. Segundo a Secretaria de Esportes, o resultado expressivo é fruto do investimento no programa municipal Viva Esporte, que oferece treinamentos de qualidade e apoio para competições em todo o estado. Além das medalhas, a participação dos jovens talentos reforça o compromisso da cidade com a formação cidadã e o desenvolvimento de novas promessas nas artes marciais. Com essa trajetória vitoriosa, Arujá se consolida como um dos grandes celeiros dos atletas de taekwondo na região. E o Mogi Shopping recebe nesta sexta, dia 22, uma apresentação inédita do cantor Altemar Dutra Jr.
O show faz parte do projeto Mogi in Concert e promete uma noite de muita emoção com os grandes clássicos da música brasileira que marcaram época na voz de seu pai, o eterno trovador Altemar Dutra. A apresentação será realizada na praça de eventos a partir das 8 da noite, com entrada gratuita e lugares limitados para o público. Herdeiro de um potencial vocal impressionante, o artista mantém vivo o legado da música popular brasileira em turnês por todo o país e traz para o Mogi um repertório repleto de sensibilidade e nostalgia. O evento é uma excelente oportunidade para as famílias da região reviverem memórias e cantarem juntos os sucessos que atravessam gerações. Para mais detalhes sobre a programação e reserva de lugares, os interessados podem acessar o aplicativo do shopping, tá? Ou seguir as redes sociais do empreendimento. Olha só o recadinho que ele tem para vocês. Olá, aqui é o cantor Altemar Dutra Júnior, passando para falar que eu vou cantar em Mogi das Cruzes, nesta sexta-feira, dia 22 de maio, às 20 horas, no Mogi Shopping, que preparou com muito carinho uma noite especial, em um espaço confortável, um show gratuito, com cadeiras, um som de primeira qualidade. Vamos celebrar a vida juntos, cantando sucessos que marcaram época, como, por exemplo, Veja só, que tolice nós dois, brigamos tanto assim, dentro do projeto Mogi in Concert, Altemar Dutra Júnior, nessa sexta-feira, dia 22 de maio, no Mogi Shopping. Forte abraço e até lá. A jovem mogiana Maria Eduarda, de apenas 21 anos, foi selecionada para a nova temporada do reality MasterChef. Estudante de arquitetura e designer de interiores, ela agora integra o grupo de cozinheiros amadores que enfrentam os desafios da fase seletiva em busca do tradicional avental do programa. Nessa edição, os candidatos foram divididos em times e a representante Mogi precisa superar uma disputa coletiva para garantir sua vaga oficial na competição. A presença de uma representante da nossa região reforça a tradição de Mogi no programa, que já teve a chefe Deise Paparoto como grande vencedora da primeira edição dos profissionais. Em suas redes sociais, Maria Eduarda celebrou a conquista e pediu a torcida de todos para o time verde, destacando a emoção de realizar um sonho que guardava no coração. A nova temporada do MasterChef vai estrear dia 26 de maio às 10h30 da noite, viu? Promete movimentar a gastronomia de todo o país. Vamos falar de Suzano? Olha, a Prefeitura de lá realizou nesse final de semana uma audiência pública para apresentar os primeiros resultados do novo Plano Diretor de Turismo na cidade. O trabalho é desenvolvido em parceria com a Universidade de São Paulo e apontou o Parque Max Pfeffer, os templos religiosos e os parques aquáticos como principais pilares para impulsionar o setor. O objetivo é aproveitar o título de Município de Interesse Turístico, MIT, para atrair novos investimentos e colocar a cidade definitivamente na rota de visitantes do estado. Durante o encontro no Anfiteatro Orlando de Gênova, o secretário Mauro Vaz reforçou que a atualização no plano diretor vai valorizar equipamentos como o Viveiro Municipal, Casarão da Memória e os tradicionais pesqueiros da região. A população ainda pode colaborar com o projeto por meio de um formulário eletrônico que estará disponível na internet até o dia 25 de junho. Com a conclusão desse instrumento, Suzano ganha estrutura para oferecer melhores serviços de lazer, cultura e infraestrutura, garantindo um turismo mais sustentável e rentável para o município. O prefeito Pedro Ixo e o secretário Samuel de Oliveira acompanharam nesta segunda a aplicação de massa asfáltica na rua Abraão José Thanos, no bairro Chácaras Novas, Suzano. A intervenção conta com um investimento superior a R$1 milhão e inclui uma reforma completa, troca de solo, implantação de redes de água e esgoto, além de guia, sarjeta e calçada com acessibilidade. Que bom! A via possui quase 400 metros de extensão e está sendo totalmente preparada para garantir aí mais segurança e mobilidade aos moradores. Por isso vai enfrentar um pouquinho de transtorno primeiro, né? As obras são realizadas com recursos federais e contrapartida da Prefeitura e a previsão é que os trabalhos nas calçadas sejam concluídos nos próximos 2 meses. Com a nova pavimentação, o Chácaras Nova Suzano passa por uma valorização imobiliária e ganha em qualidade de vida, eliminando problemas antigos de drenagem e acesso. Vamos falar de Poá? Olha, no próximo dia 28 de maio tem uma ação especial da Semana do MEI, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios. A iniciativa é uma parceria entre o Sebrae São Paulo e a Prefeitura e vai oferecer a oficina gratuita Faça a Divulgação Certa e atraia mais clientes. O objetivo é ensinar estratégias práticas de comunicação e vendas para que o microempreendedor local consiga ampliar sua cartela de clientes e melhore a gestão da sua empresa.
O encontro será realizado na sede da Secretaria, no centro, e as inscrições já podem ser feitas pela internet. A capacitação é totalmente gratuita, tá? Ela integra um calendário nacional de incentivo ao empreendedor, garantindo suporte técnico para quem deseja crescer com planejamento e segurança. Itaquá foi contemplada com o selo Finas 2025, uma certificação concedida pelo governo federal aos municípios que se destacam pela excelência na gestão do Sistema Único de Assistência Social. Esse reconhecimento valida a transparência e a responsabilidade da cidade na aplicação de recursos públicos, garantindo que os programas e benefícios sociais sejam oferecidos com maior eficiência. Essa certificação reforça que os investimentos em Itaquá estão sendo aplicados de forma correta, fortalecendo as políticas públicas. Com o avanço da gestão orçamentária e financeira, o município se consolida como referência no setor, garantindo mais qualidade de vida e suporte ali para quem precisa no dia a dia. Vamos de previsão do tempo. Em Mogi, a quarta se inicia com chuva fraca e temperaturas baixas. No decorrer do dia, a chuva continua em vários pontos da cidade, mínima de 14 e máxima de 21. Em Santa Isabel, o cenário se mantém com mínima de 14 e também máxima de 21. E no próximo bloco tem Lucas com sua resenha na rede. Já já a gente está de volta. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe, que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. Muito boa noite para você ligado na Rede Alto Tietê, sou Lucas Barreiros e seu resenha na rede hoje está num dia diferente porque tivemos convocação da seleção brasileira, hein? Mas antes, vamos falar um pouquinho de futebol local, primeiramente começando aqui com Libertadores, com Sul-Americana. É verdade, tivemos a rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu, o Santos perdeu para o Curitiba, tivemos também Palmeiras empatando, São Paulo sendo derrotado, então as equipes paulistas aí no fim de semana pouco inspirado, porém, tudo isso passou rápido, essa página foi virada porque o papo é convocação, mas as equipes têm que lembrar, né, dos próximos compromissos. Então já na terça-feira, para a gente começar a falar dos times em campo, temos simplesmente o São Paulo, né, em campo nesse momento, enfrentando a equipe do Milionários. O jogo começa aqui às 9h30, então daqui a pouquinho você vai poder acompanhar. Dá para assistir aqui tudo que eu vou falar com você, depois você já corre lá para assistir o jogo do São Paulo. E aí sim, amanhã, às 7h, teremos Santos e São Lourenço se enfrentando na Vila Belmiro. Lembrando, o Santos não contará com o Neymar para essa partida, já era informação que o jogador não estaria relacionado, então naquele controle de carga, agora né, mais tranquilo, então ele fica fora do jogo contra a equipe argentina e vamos ver quantas partidas ele fará até essa apresentação da seleção brasileira nos Estados Unidos. Né? São poucos jogos agora restantes até a data da apresentação para o Mundial, mas enquanto isso a gente segue acompanhando por aqui o futebol brasileiro e sul-americano.
Se a gente falou da Copa Sul-Americana, temos também Libertadores. Amanhã o Santos entra em quadro, eu já ia falar, virou campo, mas não, o Santos entra em campo pela Sula. E aí mais tarde teremos o Palmeiras enfrentando o Cerro Porteño no Allianz Parque, antigo Allianz Parque, né? Agora name rights da Nubank, tem que ver como que vai ficar o nome. 9h30 da noite, então a equipe palmeirense querendo garantir sua vaga, querendo garantir a primeira colocação de seu grupo na competição continental. Já na quinta-feira, temos o Corinthians entrando em campo para enfrentar a equipe do Peñarol fora de casa, também às 9h30 da noite. Então o Timão, já classificado às oitavas da Libertadores, terá apenas que lutar para garantir essa primeira vaga do grupo, né? O Platense é o segundo colocado, tem 7 pontos, tanto o Peñarol quanto o Santa Fé tem 2 pontos cada, e o Corinthians segue liderando aí com seus 10 pontos. Caso vença, já fica mais tranquilo ainda com seus 13 pontos, e aí, quem sabe já não garante essa primeira colocação. Tudo vai depender dessa junção, dessa combinação de resultados. Mas é claro, a gente atualiza para vocês na edição de sexta-feira do seu jornal. E agora sim, né? Eu deixei aquele spoilerzinho do que viria por aí, mas o papo é convocação, o papo é Copa do Mundo. A gente vira a chavinha por aqui e já começa nesse ritmo, ansioso para a Copa. Não sei vocês, mas por aqui eu já comecei muito a pensar na Copa do Mundo. Hoje, né, dia 19 de maio, a gente tem a seleção convocada, temos alguns nomes questionáveis, outros nem tanto, porém, o principal destaque foi pela convocação de Neymar, que viveu, né, toda essa expectativa ao longo dos últimos anos, não era convocado para a seleção desde 2023, quando sofreu uma lesão grave no jogo contra o Uruguai, ainda quando era Fernando Diniz no comando da seleção brasileira. Ele teve um momento muito complicado, mas se recuperou, chegou, né, a voltar para o futebol brasileiro. Na época ele estava no Al-Hilal, passou por tudo que passou e agora foi convocado para a seleção brasileira. Então, passando para vocês a lista dos 26 nomes convocados por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo de 2026. De goleiros, tivemos Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio. Uma das maiores surpresas, aí, se não a maior, dessa convocação de Carlo Ancelotti. Na defesa, temos Alexandro do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibáñez do Al-Ahly, Léo Pereira do Flamengo. Também tivemos Wesley da Roma e Marquinhos do Paris Saint-Germain. Já passando para o meio campo, temos Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo Santos do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad e Lucas Paquetá do Flamengo. Então, Lucas Paquetá voltando à seleção, ele que já disputou a Copa de 2022, vai ter aí mais uma chance. Temos alguns nomes experientes misturado com mais novos. Chegando no setor de ataque, temos aí, acho que a maior concentração de jogadores, obviamente, depois da defesa. São 9 atacantes convocados, apenas 5 meio-campistas. E aí no ataque temos Endrick, do Lyon, Gabriel Martinelli, do Arsenal, também Igor Thiago, do Brentford, Luiz Henrique, do Zenit, ele que foi do Botafogo, teve destaque aqui na conquista da Copa Libertadores. Temos também Matheus Cunha, do Manchester United, Neymar Júnior, do Santos, Rafinha, do Barcelona, Ryan, do Bournemouth e, por último, mas não menos importante, Vinícius Júnior, do Real Madrid. Um destaque aí que ficou de fora, João Pedro, jogador do Chelsea, foi eleito pelos Blues como o melhor jogador da temporada, teve 15 gols nessa temporada. Então, a gente fica de olho. Por enquanto, né, ele não foi, só deve ser convocado caso haja algum corte, mas são nomes aí que ficaram de fora, ele, o Hugo Souza, o Bento, Andrei Santos, nomes que até tínhamos essa esperança de que seriam convocados, mas acabaram não sendo chamados por Carlo Ancelotti. A verdade é que somente em campo veremos como que esse time se comportará. Porém, a gente fica na torcida por aqui já desde agora para ver como que essa seleção brasileira vai entrar em campo. A gente torce para que seja um time diferente do papel, porque no papel uma seleção mais ou menos. 2022 era mais forte, 2018 era mais forte, porém, quem sabe agora nesse ciclo de 2026 o Brasil não surpreenda e surpreenda as favoritas, porque nos últimos anos o Brasil chegava entre os favoritos, mas caía nas quartas, caía na semi. Era uma seleção que não conseguia ir longe no Mundial, não conseguia brigar pelo título. Mas desse ano vamos ver, a França deve ser a principal força, muito pelo seu ataque, Espanha pelo coletivo, Inglaterra tem bons nomes, Argentina, atual campeã,
Portugal com Cristiano Ronaldo e essa nova geração também são muito interessantes. Então a gente fica de olho e muito torcendo para saber como que essa seleção brasileira vai entrar em campo no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. E olha só, seu Resenha na Rede vai ficando por aqui e nós voltamos com mais informações na próxima semana, ou melhor, ainda no final dessa semana e também com os jogos já do próximo final de semana. Tudo você confere aqui conosco na Rede Auto Tietê, tá certo? Grande abraço, até mais.